O Felipe Neto publicou ontem um vídeo no Twitter que acabou viralizando. E nesse vídeo, que na verdade é um trecho de um vídeo maior que ele publicou no canal dele, que era de perguntas e respostas, ele chamou na chincha, na verdade, né? Ele intimou artistas, influenciadores, deu um ultimátum para essas pessoas, para que essas personalidades públicas assumam uma posição agora. Que já não é possível mais se silenciar, que já não é possível mais se fingir de isento, que já não dá mais para fingir que nada está acontecendo, que este é o momento de tomada de posição. Na verdade, esse momento já passou tem um bom tempo, né? Quem não se posicionou ano passado diante de certos absurdos desse governo, acho que dificilmente vai se posicionar agora. Mas a convocação do Felipe Neto, ela é importante, ela faz sentido, ela é coerente. Como a gente já falou aqui, em diferentes circunstâncias, quem se silencia é conivente. E isso porque a gente nem sequer está no momento de repressão ainda, a gente nem sequer está no momento de censura, no qual você vai ser penalizado fisicamente se você se manifestar. Não é esse momento ainda. A gente pode se expressar, a gente pode vir aqui reclamar, a gente pode criticar, a gente pode expor nossas ideias sem grandes implicações práticas ainda. Mas, segundo o Felipe Neto, o que ele menciona é que tem muita gente que tem medo de perder patrocínios, né? De perder público, porque se você vem criticar o Bolsonaro aqui, você tem um segmento do seu público que pode ficar indignado e ir embora. E essa é uma preocupação legítima para quem trabalha com arte, com cultura, ou no YouTube, que depende de patrocinadores, que depende do público. Mas, por outro lado, para muita gente isso nunca foi uma opção. Para muita gente, confrontar esses absurdos era uma questão civilizatória mesmo. Era de valores que não podiam ser comprometidos, de que você não podia abrir mão de certos valores. A pergunta feita ao Felipe Neto e que ele respondeu fazendo esse ultimátum era do Celso Lamounier, que perguntou o seguinte para ele: quais os influenciadores mais responsáveis, na sua opinião, no que diz respeito a posicionamentos sobre temas de interesse público? E daí ele menciona ali alguns nomes, né? Ele menciona a Nilce e o Leon, ele menciona o Marcelo Adnet, menciona alguns influenciadores, o Castanhari também, que segundo ele se posicionaram ao longo desses últimos anos. Depois ele parte para essa crítica. O que eu quero fazer hoje é responder essa pergunta do Celso, que era para o Felipe, mas eu vou responder aqui, de acordo com a minha visão, e partindo de influenciadores, de personalidades, algumas que apoiaram o canal aqui de modo que eu jamais poderia imaginar, pessoas que estão conosco há muito tempo, na verdade, já nessa luta, outras pessoas no YouTube que compraram essa briga, alguns artistas que eu acompanho, que embora não tenha contato com eles, eu acompanho e sei que eles estão se posicionando, alguns políticos, então eu vou mencionar aqui alguns nomes. Eu vou me esquecer certamente de vários nomes no caminho, porque é muita gente mesmo. Se você não for mencionado, não se sinta mal, porque eu me lembro de você também, mas eu quero falar dos que estão mais próximos a gente nesse momento e alguns que, como eu disse, estou acompanhando. Então, para começar, assim como falou o Felipe Neto, eu sou obrigado a mencionar a Nilce e o Leon, porque eu não sei se eles têm a dimensão disso, na verdade, do impacto que eles tiveram no canal aqui, o apoio que eles deram, o modo como eles contribuíram para o crescimento do canal e, mais do que isso, o suporte que eles deram além do canal, fora do canal, as conversas que tivemos com eles, as conversas que tivemos com a Nilce, o apoio que ela deu para mim e para minha esposa também, para a Denise, nos momentos difíceis que nós tivemos. Então, eles são, assim, de fato, um grande suporte. Eles são pessoas extraordinárias e que a cada retweet que a Nilce dava dos meus vídeos, milhares de pessoas vinham até o canal. Então ela não tem ideia. E ela certamente foi a primeira pessoa, eu acho, a encontrar o canal e a começar a ajudar, a contribuir para isso. Mas ela ainda está hoje lutando, ainda é uma voz importante, tem se articulado de outros modos que não apenas nas redes sociais. Ou seja, como eu disse, a Nilce não tem ideia da importância que ela teve nesse caminho pra gente. O próprio Felipe Neto também, quando a gente estava sendo atacado por muita gente, e uma das estratégias recorrentes da extrema-direita é aquilo que se chama de assédio judicial. É de ficar te ameaçando com processos, é de tentar te processar para te calar. Então, assim, você fica soterrado de processos e você, por esse motivo, você se cala. E o Felipe Neto ofereceu para mim e para outros youtubers também, e isso não é segredo, ele ofereceu para nós apoio judicial. E quando a gente fala isso, a gente não fala de um advogado, não forneceu acesso à equipe judicial que o assessora. E ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Eu não tinha contato nenhum com o Felipe Neto e ele veio e se ofereceu para isso. E não foi por audiência, não foi para pagar de santinho, foi porque ele compreendeu que a gente estava ali numa linha de frente, num momento complicado, e ele ofereceu para mim e para outras pessoas isso.
Então, muito obrigado, Felipe Neto, também. Outra pessoa que estava junto com a gente naquele momento, no começo, em 2018, foi o Clayson, que atualmente trabalha com o Felipe Neto, professor de filosofia também, e foi outra pessoa que teve a vida exposta dele, foi ameaçado de morte, teve que ir para a delegacia, sofreu muito com os ataques naquele período. Duas pessoas que deram um grande apoio foram o PC Siqueira e o Cauê Moura. Eu pude agradecê-los no programa que eu fiz com eles no Ilha do Barbados. O PC Siqueira, ele disse naquele momento ali que ele fez isso porque ele estava cansado de apanhar sozinho. E eu entendo completamente o que ele diz, porque naquele momento, quando o PC principalmente começou a compartilhar meus vídeos quase todos os dias, nós estávamos isolados, todos dispersos. Você tinha um paredão de extrema-direita no YouTube, muitos influenciadores que estavam conectados, que trabalhavam em conjunto como uma máquina de difamação dos outros, de destruição de reputação. Então o PC compreendeu que para poder se defender, a melhor estratégia seria formar um pelotão de defesa. Então foi o que nós fizemos naquele momento. Nós juntamos vários canais, que eram todos pequenos, vários canais, e nos demos suporte mútuo, sim. Porque era um modo que nós tínhamos para poder nos defender dessa máquina de mentiras. E o Cauê Moura também deu uma grande força. Também foi uma outra pessoa que, de tempos em tempos, ajudava canais menores a crescer. Então essas pessoas aqui, Nilce Leon, o Felipe Neto, o PC Siqueira e o Cauê Moura, eles foram cruciais para muitos canais. Para muitos canais, não apenas para mim, mas para muitos canais poderem crescer juntos e ter voz. Foram pessoas que não se isentaram naquele momento. Isso estamos falando aqui de 2 anos atrás. Outro canal que inclusive fez vídeo sobre essa história do Felipe Neto é o Meteoro Brasil, o casal do Meteoro Brasil, que são extraordinários também, são pessoas fantásticas, que também tiveram a vida deles devassada por extremistas de direita, expuseram quem eles eram na internet, tiveram problemas sérios com isso e que ainda estão se posicionando e que estão fazendo vídeo sobre isso, que estão na luta. Outro também que teve a vida dele exposta, expuseram a irmã dele, o pai dele, a casa onde ele morava, é o do Normose, que também entrou nesse embate, confrontando o Olavo de Carvalho, confrontando o Bolsonaro, confrontando esses absurdos, e que também é um grande parceiro nessa luta. O Carlito, do canal Historiador, que é um amigão nosso, é um amigão mesmo, foi uma pessoa que te encontrou nesse caminho aqui, que se tornou uma pessoa para a vida inteira, é um amigão mesmo. Ele conversa muito mais com a minha esposa Denise, porque eles trocam ideias. A Denise trabalha nos bastidores aqui também, fazendo contatos, conversando com as pessoas, e ele é um grande aliado nessa luta. Inclusive hoje mais tarde tem live no canal dele, depois confiram lá, Carlito do canal O Historiador. Outro também que nós conhecemos esse caminho foi o Dead Consense, que trabalha com questões jurídicas no canal dele, que nos dá um grande suporte também, é um grande companheiro. Na parte acadêmica eu me aproximei de algumas pessoas, como a Rosana Pinheiro Machado, já falei várias vezes do livro dela aqui, Amanhã Vai Ser Maior, que se tornou uma referência para mim aqui para compreender esse momento, de 2013 em diante, como é que a gente chega até o bolsonarismo e até essa ascensão dessa retórica altamente destrutiva. A Débora Diniz, sinceramente, a Débora Diniz, gente, ela assim, é uma personalidade extraordinária. Ela teve que ir embora do Brasil por causa da sua luta em defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, principalmente. Ela foi ameaçada pela extrema-direita, ameaçaram alunos dela na UNB, e ela foi embora do Brasil por causa disso. E quando eu penso em algum tema aqui, quando eu penso em algum assunto que é mais controverso, que é mais complicado, eu sempre penso assim, o que a Débora diria? Qual seria a abordagem dela? Então, assim, é uma pessoa extraordinária, de fato, e a gente teve muita sorte de cruzar com essas pessoas no caminho, sabe? Essas que eu mencionei aqui, aos outros que virão ainda. Outro é o Daniel Pérez, que é professor de filosofia da Federal da Bahia, que também é alguém que está nesse embate, que está se mobilizando, que está fazendo uma luta dentro e fora da internet, na universidade, na rua. Essa semana ele me convidou para fazer uma palestra para os alunos dele da Federal da Bahia sobre esse debate público, né, sobre esse palco que a gente tem aqui, sobre esse espaço, essa ágora moderna que a gente tem aqui na internet. Na parte do jornalismo, eu quero mencionar o pessoal do Intercept, do portal Intercept, que fizeram um jornalismo combativo ao longo desses últimos 2 anos, que se envolveram na Vaza Jato, que foi o vazamento de conversas dos procuradores da Lava Jato, do Sérgio Moro, e foram muito atacados, sofreram muita perseguição. O Glenn Greenwald e o Davi Miranda também, que foram 2 que foram extremamente perseguidos ao longo desse período. O Glenn já era uma pessoa que eu admirava muito pelo caso do Snowden, já tinha visto o documentário dele, tinha lido as reportagens na época do Snowden, e que também entrou nesse caminho aqui e foi muito perseguido. Eu me lembro quando ele foi agredido pelo Augusto Nunes, o covarde, na Jovem Pan. A gente estava na estrada viajando e nos disseram isso, e a minha esposa tremia de revolta
pelo aquilo que eles sofreram. Ou seja, foi um trabalho nojento que fizeram contra o Glenn Greenwald, e o apoio que ele deu pra gente também. Foi alguém que muitas vezes compartilhou vídeos meus aqui. Até quando eu fui para Portugal, que eu dei entrevista na RTP lá, o entrevistador falou disso, né, do apoio que o Glenn deu para o canal. Ou seja, é um pessoal que tem feito um jornalismo muito sério, muito criterioso, muito profissional e que tem mudado os rumos da história brasileira. O outro que eu tenho que mencionar aqui é o Alê Santos, é um escritor que também escreve para portais jornalísticos, e ele tem uma conta no Twitter no qual ele fala sobre questões de racismo, racismo estrutural, é uma militância de muito tempo também. O Ferrez, que é um grande amigo nosso também, que eu faço questão de, quando for para o Brasil, conhecer pessoalmente, porque ele tá lá na quebrada, ele tá na periferia, mostrando a realidade lá, falando da luta deles lá, dos desafios que estão passando, e agora nessa história do coronavírus é simplesmente de partir o coração o que ele retrata. É um grande escritor também, que tem uma visão extremamente lúcida da sociedade. Então vale conferir o trabalho do Ferrez. Outro que também se manifestou, que também está nessa luta, é o Paulo Coelho, um escritor mundialmente conhecido, um dos maiores sucessos editoriais da história do Brasil, ou maior, na verdade, o maior sucesso editorial do Brasil, e que não se isentou nesse momento, comprou essa disputa, tem denunciado isso para o mundo, publicando artigos no exterior. Eu pude conversar com ele, trocar ideias com o Paulo Coelho, foi alguém que deu apoio, ou seja, é uma pessoa que, na sua posição, não precisaria comprar essa briga agora, porque tem também um público muito grande que comprou esse desafio e que tem se manifestado. Outros que, quase como um bloco unificado, comprou essa disputa, foi o pessoal do rap e do hip hop. Na verdade, que já faz essas denúncias há muito tempo, né? Há muitos anos esse pessoal do hip hop e do rap denuncia abusos policiais, abuso do Estado, mas que agora com o Bolsonaro também estão pondo a boca no trombone. Você tem o Emicida, você tem um clipe na internet, uma música na internet, que é a Primavera Fascista, que se vocês não ouviram, vão lá e ouçam. É do Bocão, do Leone, do Adicto, do Ashanti, da Mary Jane, do VK Mac e do Dudu. Se vocês não ouviram, ouçam, porque é de 2018, mas ainda é muito atual, e é assustador você perceber como as pessoas, mesmo na periferia, não ouviram essas advertências. O Criolo, por exemplo, também, que tem feito clipes e músicas nesse tom. O pessoal do movimento punk, que é incrível, porque o primeiro momento no qual eu caí no meio dessa tormenta, desse furacão, dessa luta, foi porque a banda Garotos Podres compartilhou uma postagem minha no Facebook, que era um vídeo meu sobre o Bolsonaro. Eles compartilharam isso e isso viralizou no Facebook. Então eu agradeci depois os Garotos Podres, porque eles me meteram nessa briga. Eles me jogaram no meio dessa briga aí. Bem, eu já estava fazendo vídeo sobre o Bolsonaro, mas eles me jogaram no meio do turbilhão. E o movimento punk tem dado muito apoio aos meus vídeos, ao canal e a esse movimento. O João Gordo é outro. O João Gordo, assim, me aproximei muito dele também. Troco mensagens com ele de vez em quando. Me mandou o livro dele aqui, me mandou a camiseta. É alguém que está nessa luta também. E não surpreende, na verdade, porque o movimento punk, em sua essência, é isso, né? É esse grito de revolta, é essa luta. Então, outro movimento musical que está bastante unificado no combate ao Bolsonaro e aos abusos desse governo. Na MPB a gente também viu muita gente se manifestando. São muitos nomes, na verdade, mas eu vou indicar alguns aqui que eu acompanhei. A Zélia Duncan tem falado direto sobre isso, tem confrontado. O Arnaldo Antunes é outro que fez música sobre esse momento e que também tem repudiado o governo Bolsonaro. O André Bujanra, do Karnak, músico do Karnak, filho do saudoso e magnífico Antônio Bujanra, me escreveu tempos atrás aqui com um e-mail super carinhoso. Então agradeço muito o apoio, André. O Chico César, que fez música sobre isso. Tem muita gente. A MPB tem a história, né? Todo o histórico da ditadura, muita gente que viveu aquele período e que ainda está na luta hoje, né? E como eu disse no vídeo recente aqui, para mim é muito difícil entender o que passa na mente dessas pessoas. Pessoas que vivenciaram um momento parecido 50 anos atrás e que agora tem que fazer de novo isso. Tem que voltar para a lida, voltar para a estrada, voltar para a luta. Uma grande amiga nossa que dá muito apoio é a Heloísa de Carvalho, filha do Olavo de Carvalho, que está combatendo a desinformação do pai, que está combatendo o obscurantismo, que está expondo a história, a trajetória pavorosa do pai dela. Eu escrevi um livro junto com ela sobre o Olavo de Carvalho, Meu Pai Gordo Presidente. Eu sou obrigado também a agradecer ao Salvin Cotter, da Cotter Editorial, que é o editor que publicou esse livro, que é o editor que publicou meu livro anterior também, e que comprou essa briga. A editora anterior, que a gente tinha, uma grande editora, acabou recuando por medo do MEC, por medo de represália do governo, e o Salvio comprou a briga e publicou esse livro junto com a 247, e a gente lançou essa obra, eu e a Heloísa, e a gente fez nossa contribuição também para expor quem é esse pessoal e a ideologia que eles propagam.
Na política, vale mencionar também porque os políticos são seres humanos como nós também estão se expondo, também estão sofrendo represálias, também estão sofrendo perseguição. Então você tem a Fernanda Melchiona, para quem deu uma entrevista que vai ao ar no próximo sábado, a Sâmia Bonfim, que eu conversei com ela aqui no canal, o Marcelo Freixo, que eu não conheço pessoalmente, nunca conversei com ele, mas que se hoje a gente sabe mais sobre as milícias cariocas, um cenário do qual saiu o Bolsonaro e os filhos, é pela luta do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, isso tem muitos anos já. E que foi ameaçado de morte, e que quase sofreu um atentado, estava na mira dos milicianos para ser morto também. Então é alguém que é muito corajoso, que tem uma luta muito longa, na verdade, e que nos traz até hoje. O Alessandro Molon, que tem uma visão lúcida da realidade, que eu comentei recentemente sobre isso. O Fabiano Contarato. A Jandira Fegali, para quem eu dei entrevista recentemente também, que tem uma visão bastante humanista, e de unificação, e de luta coletiva. O Flávio Dino. A Marielle Franco, que não está com a gente mais, que foi vítima desse ódio, dessa intolerância, desses grupos milicianos cariocas, e que executaram a Marielle e depois tentaram destruir a memória dela também. Então é importante relembrar sempre a Marielle, porque ali você já tem um ponto crítico dessa mudança de mentalidade, dessa mudança política no Brasil. O Jean Willis, que foi outro alvo sistemático, talvez a pessoa mais difamada pela extrema-direita na história recente do Brasil, foi alvo de ataques impiedosos e também deixou o Brasil por causa disso. Então eu pude conversar com ele em Madrid e você sente como isso machucou ele profundamente, como isso ainda dói bastante no Jean. Por fim, o pessoal do humor, o Marcelo Adnet, o pessoal do Porta dos Fundos, o Gregório do Vivier também, no Greg News, são pessoas que estão constantemente satirizando esse momento, que nos ajudam a pensar também melhor. Os galãs feios no YouTube e o pessoal do Zorra na Globo, que é até surpreendente você pensar como a Globo, com esse grupo de humor, consegue fazer críticas bastante incisivas ao governo Bolsonaro. E por fim, não posso esquecer também a minha esposa, né, Denise, que está comigo nessa luta aqui. Só ela sabe quão difícil foi pra gente em vários momentos aqui, momentos de desespero mesmo, e que a gente tem resistido, a gente tem estado junto, numa época no qual não tinha nenhum mérito, nenhum louvor, nenhuma glória em enfrentar o Bolsonaro. A gente estava sozinho aqui, com um canal pequeno, levando porrada de todos os lados, quando era contra a corrente, quando você tinha canais que estavam crescendo 100 mil inscritos por mês falando bem do Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro, a gente estava aqui levando porrada juntos, porque a gente acreditava de fato que era importante o que a gente fazia. Então, menciono essas pessoas aqui, como eu disse, não é uma lista que contemple todo mundo, mas tem muita gente aqui que esteve conosco no caminho e muita gente que caiu no caminho também. Muita gente que desistiu porque não aguentou o peso da perseguição, que não aguentou o peso do ódio, que não aguentou o peso de ser ameaçado. Muita gente que acabou realmente desistindo porque não é fácil, gente. Não era fácil fazer isso em 2018, não foi fácil em 2019 e agora em 2020 começa a ser um pouco mais tranquilo porque começa a ruir o governo Bolsonaro. Mas muita gente está há muito tempo na estrada aqui e tem que ser lembrada assim. É importante cobrar das pessoas que estão se isentando hoje, é importante cobrar dessas pessoas, como diz o Felipe Neto, porque tem até aquela anedota, né? Se você tem 10 pessoas na mesa e senta um nazista e ninguém se levanta, você tem 11 nazistas na mesa. É importante cobrar o posicionamento como fez o Felipe Neto, mas também é importante lembrar todos aqueles que estavam nesse caminho, levando porrada. O próprio Felipe Neto, vale ressaltar aqui, levando porrada nesse período, perdendo apoio, perdendo patrocinador, perdendo amizades, perdendo contato com familiares, porque muita gente estava totalmente fanatizada. Vocês não sabem, vocês não têm ideia do custo pessoal que foi para muita gente, para nós também, durante esse período, de romper laços com pessoas próximas da gente por causa disso. Então isso aqui, esses 450 mil inscritos nesse canal, veio às custas de um tremendo custo pessoal, que vocês não têm noção, não têm ideia mesmo. A gente comemora por um lado, mas a gente lamenta por outro. Nós preferiríamos que não fosse assim. Nós preferiríamos que não estivesse o Bolsonaro no poder. Então, para concluir esse vídeo, eu quero agradecer a todas essas pessoas aqui que eu mencionei, algumas que nem sabem que eu existo, provavelmente, né? Eu mencionei pessoas que eu acompanho aqui que não sei se sabem o que eu faço, mas certamente tem muita gente boa nesse caminho. Como diz a Débora Diniz ali, um ecossistema do bem, um ecossistema positivo, de mudança positiva, e não de destruição, e não de ódio, e não de intolerância. A gente tem feito nossa parte aqui, de diferentes modos. Você faz sua parte provavelmente aí. Tem muita gente no bastidor também, que eu não posso mencionar aqui, que eu nem sei se querem ser expostas e que estão dando esse apoio. Vocês sabem quem vocês são, vocês sabem como vocês são importantes nesse caminho também. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para todas essas pessoas, os canais delas, ou o Twitter delas, ou onde elas estiverem. Acompanhem, sigam
Porque embora não possa aparecer pessoas hoje se manifestando contra o Bolsonaro, essas pessoas estão há muito tempo fazendo isso. Então, é importante lembrá-las. Eu quero saber quem que vocês recomendam aí que esteja na oposição, quem você acompanha, quem você assiste, quem você segue no Facebook ou no Twitter. Deixa aqui no comentário para a gente poder também conhecer. Me digam o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre o vídeo do Felipe Neto ontem, conclamando as pessoas a se posicionarem, a não se isentarem nesse momento, porque se isentar é compactuar com o fascismo. Deixe seu comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e muito obrigado a todos vocês aqui, aos 450 mil inscritos do canal, vocês que assistem diariamente, vocês fazem parte disso também. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau!